Muito boa tarde, Brasil. Nosso programa quase sempre gira em termos de política, mas eu, juntamente com a nossa equipe, a nossa produção, falei, vamos dar uma atenção um pouquinho diferenciada. Não que não tenha a ver com política, pelo contrário, tudo tem a ver com a política. Essa semana vamos falar um pouquinho mais daquilo que o brasileiro mais precisa. O que nós precisamos? Saúde, educação, segurança. O programa de hoje nós vamos falar sobre educação. No de amanhã, com certeza, falarei sobre segurança. E já estou encomendando aí para a gente voltar mais uma vez à área de saúde. Porque sem isso, sem esse tripé, nós não andamos para lugar nenhum. Ou o Brasil resolve esses questionamentos, ou nós estamos capengas, sabe? Caindo pelas tabelas mesmo. E a educação eu acho que é primordial. Daí a importância de abrir falando dela. Se você olhar para qualquer nação do mundo, onde houve progresso, esse progresso só aconteceu a partir da educação. Tivemos duas grandes guerras mundiais. Você olha para uma Alemanha, ela está totalmente reconstituída a partir da educação. Você vê o Japão a partir da educação. Vamos pegar aqueles pequenos embates menores do que uma guerra mundial, mas que violentaram nações como o Vietnã, Vietcong, ali, Camboja, região dos tigres asiáticos, que cresceram assustadoramente a partir de onde, primeiramente, da educação. É sobre isso que nós vamos falar. E hoje a educação ainda capenga no Brasil. Prova maior disso é que um governo recém-estabelecido, que contou 100 dias de ação, qual foi o ministério que mais provocou problemas? O da educação. Meu Deus. Para tratar desse assunto, eu tenho que contar com gente que faz acontecer a educação ou que acompanha de perto o setor de educação do país. Estou aqui recebendo pós-graduada em gestão pela UNB, mestre em psicologia do trabalho, gestora de várias escolas públicas aqui do Distrito Federal, atualmente é vice-diretora do Centro Educacional Especial do Guará, uma cidade aqui do Distrito Federal, militante pela inclusão dos alunos com deficiência nas escolas regulares e é presidente das DEPDF, Associação dos Dirigentes de Escolas Públicas do Distrito Federal, Gicileide Oliveira. Seja bem-vinda. Obrigada. Menina, você gosta do negócio, não gosta não? Para fazer tudo isso, hein? Gosto sim, eu amo a educação. Na verdade, eu comecei muito cedo, com 17 anos, e eu comecei a escola particular, então eu tenho uma experiência como gerenciar uma escola privada, bem como a escola pública. Na escola pública eu comecei em 95 como gestora e eu estou em 2019 e continuo gestora, passei por várias escolas, então assim, a gente acompanhei esses anos todos, como é você gerenciar uma escola, as dificuldades, mas com empenho, a gente vai caminhando e a educação é assim, a gente tem que construir, cada dia é um dia, para a gente levantar, ficar animada e dizer, hoje vai dar certo. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Prazerão te conhecer. Tá, obrigada. Também conosco hoje, ele já esteve várias vezes conosco e todas as vezes que vou tratar de educação, faço questão de que ele esteja. Ele é advogado, consultor jurídico nas áreas de direito da família e educacional, presidente da ASPA-DF, que é a Associação de Pais e Alunos do Distrito Federal, coordenador da Confederação Nacional de Associações de Pais e Alunos, membro do Conselho de Educação aqui do Distrito Federal e já foi presidente também da Comissão de Educação da nossa gloriosa Ordem dos Advogados do Brasil, na sua seccional do Distrito Federal. É um ativista social da educação. E mais ainda, todo mundo falava que ele seria um candidato. Só está fazendo isso para ser político. Eu tinha que falar isso, viu, mano velho? Tinha mesmo, viu, Luiz Cláudio Mejorim? Seja bem-vindo, querido. É um prazer estar aqui, Todo Celso. mundo apostava que você estava fazendo mais para ser mais um político na ordem, né? Há 8 anos estamos à frente desse trabalho voluntário, é um trabalho desgastante. Que é um trabalho político.
não deixa de ser, mas sem o cunho ideológico partidário. E isso incomoda alguns setores que não aceitam um pai de aluno querendo se imiscuir nos assuntos da educação, né? Não é o caso da professora Leide, que... Né, milita, né? Que a gente precisa de olhar, porque esses dias eu estava numa audiência pública no Senado e o senador Flávio Arns falou: nosso trabalho é feito para os pais de alunos e os alunos que são donos da escola. Então, nós, como contribuintes, nós temos que participar muito além de bancar a escola pública com os nossos impostos e a escola privada com dinheiro extra, né, que não deveríamos arcar se tivéssemos uma educação pública de qualidade. Agora, isso tem surtido efeito, Mejolim? Olha, aos poucos tem. Nós estamos vendo que os pais estão entendendo que eles precisam de uma interlocução diferente, que não aquela dos sindicatos, tutelados pelos professores o tempo todo, né? A professora Leide sabe muito disso, como que é difícil você levar o pai para a escola. E tem escola que só leva os pais quando precisam do apoio do pai ou quando teve algum problema dentro da escola. Mas eu acho que os pais têm que ter mais comprometimento com a escola para ajudar, para estar presente, controlando seus filhos, fazendo com que seus filhos respeitem os professores. E, sobretudo, eu acho que o trabalho maior aí, nessa militância sua de inclusão, né, dos alunos com deficiência nas escolas regulares, né, que vai acontecendo aos pouquinhos, né? A gente não consegue fazer acontecer plenamente. Não consegue, até porque nós não temos também uma estrutura, né? A inclusão, ela veio para ficar, né? E eu tenho falado muito com alguns representantes da Secretaria de Educação que a melhor coisa que tem, e felicidade para o pai, é quando você faz a inclusão de uma criança com deficiência, né? Mas eles têm que ter um olhar, né, para a estrutura física, né? Porque você não vai colocar uma criança com deficiência numa escola regular se você não tem uma estrutura, né? Mas aos poucos isso foi, né, com tanta luta realmente. Nós conseguimos com que hoje a Secretaria já coloca monitores para ficar com esses alunos lá na escola regular. E assim, aos poucos nós vamos colocando nossas crianças, que é onde eles deveriam estar mesmo. A gente sabe que nós temos crianças muito comprometidas, e essas nós temos que ficar nos centros de ensino, porque tem um ensino mais para a questão de manter o funcionamento, né, de algumas atividades diárias, mas assim, ao longo nós vamos, se Deus quiser, conseguindo colocar essas crianças dentro das escolas para que potencialize mais essas crianças. É o nosso desejo. Nós precisamos partir para uma luta unida, né? Sabe, eu acho que a educação ela tem que acontecer num todo, de norte a sul, de leste a oeste, no pequeno município, no grande município. Não dá para fazer diferente. A gente esperava, por exemplo, uma ação mais efetiva do Ministério da Educação já nesse princípio. Houve ali uns desacertos e tudo mais, mudança de ministro. Entrou agora o Abraham Weintraub, né? E ele próprio, né, se colocou, por exemplo, pronto para o negócio, não se mostrando tão radical quanto havíamos visto e tudo mais. Melhor do que eu falar, bota essa falazinha do novo ministro da Educação, em seguidinha tem uma falazinha do presidente da República também. Coloca aí. Foi no dia da posse. Na função de ministro da Educação, esse vai ser o meu papel. Entregar o que foi prometido no plano de governo, bem sucintamente, mais com o mesmo que a gente já gasta. Com o que a gente gasta em relação ao PIB, a gente tem que entregar mais. Os indicadores do PISA colocam o Brasil entre países muito abaixo da média. O presidente Jair Bolsonaro disse que Abraham Weintraub foi escolhido por sua ampla experiência em gestão e conhecimento na área e falou sobre o que espera do novo ministro. O que a gente quer do Abraham aqui como ministro da Educação? Que ele faça dos nossos jovens, nossos filhos e netos, melhores que seus pais e avós. É isso que eu espero, que toda a sociedade brasileira espera do Abraham. E o que é que você espera, Luiz Cláudio? Olha, nós que acompanhamos a educação há pouco tempo, há 8 anos,
nós sentimos uma resistência muito grande de algumas entidades, sindicatos, centrais sindicais, eles são muito aguerridos na educação. E o MEC e a educação hoje é controlada por 2 partidos políticos. Nós temos que despolitizar a educação, desmontar essa militância dentro da educação, essa militância, a escola, a faculdade que fabrica militantes. Nós temos que tirar nem esquerda nem direita, nós temos que educar nossos alunos para serem competitivos como muitos alunos das escolas privadas. Não vou falar que são todas as escolas privadas, porque tem escolas privadas de educação muito inferior à escola pública, né? Então, o que eu espero desse novo ministro realmente é que ele consiga, como gestor, que dizem que ele colocar nos trilhos, realmente, enxugar o MEC, tirar movimentos sociais, centrais sindicais, colocar mais ali pessoas que estão diretamente ligadas à educação, que querem ver resultados. Não adianta nós investirmos se não tivermos resultados. E até agora nós não vimos resultados há quantos anos, pessoas dizendo que lutam pela educação, com sindicatos lá fortemente, centrais sindicais, movimentos sociais os mais diversos dentro do MEC, trabalhando, gastando dinheiro do MEC com viagens, com hospedagem, com alimentação. É essa movimentação que há 16, 20 anos, 30 anos não deu certo. Nós temos que ter esperança agora, né? Nós decidimos por ter uma outra direção no país. Agora nós esperamos realmente ver gestão no MEC, como a gente vê na Secretaria de Fazenda, né, que faz o imposto de renda da gente. Olha como é eficiente a cobrança de nossos impostos. Como que funciona bem o Banco Central. Dizer o que você ganhou, eles já sabem há muito tempo. Já sabe, até o que não ganhou, eles presumem. Até o que não ganhou, eles te conseguem, né? Verdade, é isso que nós esperamos. Um MEC realmente sem ideologia, nem de direita, nem de esquerda, e que cumpra com o seu papel. O papel protegendo a integridade física e moral dos nossos crianças e adolescentes por esse país. Essa falta de ideologia educacional, que seria a única Sim. dentro de um ministério, eu imagino assim, e consequentemente nas nossas secretarias de educação, ela faz o que acontecer lá na ponta que deixa vocês na Rua da Saudade? Olha, é muito complicado, porque quando você tem dentro da escola pública, que é diferenciada da escola privada, você tem autonomia, né, dentro da sua sala de aula. Então, o professor ele tem autonomia, mas ele também tem um planejamento a cumprir, ele tem uma proposta curricular, né? Agora, a gente entende que nesses últimos anos a gente vem realmente sofrendo com a questão assim eu digo que um ensino mais liberal e que a escola às vezes ela não consegue colocar ordem como a gente queria como gestor, até porque a próprio regimento, eu digo aqui da Secretaria de Educação, o nosso regimento interno, ele esbarra um pouco. Então, se você, por exemplo, você quer colocar um pouco de disciplina dentro da sua escola, mas aí tem um regimento que diz que o aluno pode chegar e entrar a hora que ele quiser. Então, o nosso regimento, ele precisa, assim, realmente ser mudado. Eu já até dei essa sugestão, porque com isso a gente, assim, dá liberdade para os gestores de escola começar a ver uma gestão e ter mais autonomia para criar as regras, né? Então, o regimento tem que mudar, justamente ele mudando, eu acho que essa ideologia que hoje se prega, que você pode tudo dentro de uma escola privada ou pública, pode fazer. Então, às vezes, o gestor fica amarrado porque ele diz que não pode fazer determinada coisa, mas aí vem uma ordem de lá de cima, diz que você pode, porque é uma escola pública e tudo. Então, eu acho que tem que, sim, começar a rever isso. E, a partir disso, essa ideologia que foi pregada há muitos anos dentro da escola pública, eu acho que ela vai automaticamente desaparecer, até porque os nossos professores, eles, dentro do que eu vejo, que eu já fui diretora desde o ensino médio, a gente tem muito cuidado da fala do professor.
Mas a gente sabe como que tem alguns professores que realmente pregam algo que a gente, né, discorda, mas como ele tem autonomia dentro da própria sala de aula, a gente às vezes não pode interferir. Não há um gerenciamento, então, efetivo? Ou seja, você não pode intervir em alguma coisa errada? Posso sim, desde quando você pode intervir, de acordo, se você ele tem um planejamento a cumprir, né? Mas assim, ele faz esse planejamento, ele vai para a sala de aula. Na sala de aula, ao entrar e fechar a porta, é o espaço dele. Eu só posso intervir se algo acontecer. Se o resultado não acontecer depois. Ou se tiver alguns pais que venham e falam, olha, eu não gostei, e a gente souber disso, né? Entendi. Mas a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente recomenda o tempo todo, né, para deixar, não ser, ter imparcialidade dentro do âmbito escolar. Não tem partido político, mas a gente sabe que isso, às vezes, né, a gente não consegue controlar. Né? Que o ideal é, dentro do espaço de uma escola, jamais teria que ter partidos, nada partidário, tinha que ser realmente um ensino-aprendizado. Mas hoje a gente sabe que às vezes acontece isso em cada escola. Mas nós não teríamos também que ensinar às nossas crianças a prática da política? Eu não estou dizendo partidário, eu não quero que ele seja da direita, da esquerda, do centro, seja lá de onde for. Mas eu quero que ele aprenda. Eu tenho que fazer uma formação para que num futuro, e o futuro vem com uma rapidez enorme, parece que o tempo está voando, né? E nós teremos representantes mais qualificados dentro das nossas câmaras de vereadores, né? Dentro das nossas assembleias legislativas, dentro do Congresso Nacional. Nós não temos que fazer a formação desses meninos? Eu concordo com você. Quando você diz tem que fazer, tem que fazer. Eu acho que a gente começa a política em casa, né? E esses meninos de hoje são mais inteligentes que nós. Com certeza, com certeza. Você conversa com um garotão, tem um neto de 10 anos, ele sabe mais do que eu, talvez, né, do que está acontecendo por aí. Eles têm, sim, têm uma criatividade muito grande e eles são decididos, eles sabem o que querem. Então, eu acho que a escola, ela tem, sim, que se preocupar com questões políticas, discutir o que está acontecendo no mundo atual, né, mas sem mencionar, sem ter um direcionamento de partido. Eu acho que tem que ser uma coisa bem... como é que eu poderia falar? O conteúdo em si, ele não tem que ter um direcionamento partidário, mas ele tem sim que dizer o que está acontecendo no mundo, quais as ações que devem se fazer, sabe? Eu acho que isso é política dentro de sala de aula. Assim como tem a história que conta o que foi no passado, a gente também tem que aprender o que está acontecendo no presente e que será parte da história do futuro. Sim. Acho que falta equilíbrio. Né? Boa, Porque quando você leva um debate para dentro da escola, e a professora Leide falou muito bem agora sobre a autonomia do professor, essa autonomia a gente costuma dizer como pais, né, que essa autonomia ela não é absoluta, né? Ela esbarra no bom senso, no equilíbrio. Né? Então, se a pessoa vem falar de alguma coisa, uma ideologia de esquerda, deveria ter, na mesma medida, uma visão do que o outro lado da direita pensa, do centro. Como pensam diferentes? O que nós estamos vendo agora é uma imposição que nós vemos em muitas escolas públicas e privadas. É bom, eu sempre enfatizo isso, que as pessoas pensam que o problema está só na escola pública, e não é. Não, muito E isso está acontecendo nas escolas privadas de primeira linha. Doutrinação política, marxista. Então, nós precisamos desmontar isso. Isso vai levar um tempo. Houve liberdade demais, que foi dada, né? Então, liberdade para o professor, liberdade demais para o aluno. Agora, tenta-se puxar a corda, você não consegue mais trazer o aluno. Porque ele tem muitos direitos e não tem os deveres, e ele não sabe da responsabilidade que ele tem, inclusive para os menores de idade, perante o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós precisamos de fazer um ajuste. Os pais, estou vendo algumas iniciativas aí legislativas dos estados que eu não concordo, que fala, o professor que for agredido pelo aluno vai ter que indenizar. Isso já está no ECA. O pai responde pelo aluno, pelo filho, até ele completar a maioridade. Né? Então, sim, a responsabilidade civil. Eu tenho um menino de 13 anos e uma menina de 17. O que eles fizerem de mal a uma pessoa, eu vou arcar com isso.
Falta o quê? A escola utilizar a instrumentalidade da lei, os professores também, chamar a DCA, Delegacia da Criança e Adolescente, o Conselho Tutelar, isso eu falo para a escola pública e privada, para que hajam, para cercear essa liberdade exacerbada que acaba agredindo o professor, acaba agredindo o aluno, acaba com bullying e com violências na escola, que a gente tem visto que chega a atentados terríveis, né? Triste, mas é verdade, né? É verdade. Daí a necessidade possível de militarizar dentro das escolas, né? Então, essa violência atinge um certo nível que chega a ser catastrófica, né? Eu me recordo que você acompanhou, por exemplo, quando Goiás começou a fazer isso, e de aí veio também a implantação disso no Distrito Federal. Já estamos em 4 escolas, se não me engano, né? 4 escolas. Com a ideia de que o governador leve isso a outras escolas. Inclusive, Celso, nós visitamos a escola em Goiás, no mesmo dia, foi ano passado, foi em janeiro desse ano, nós visitamos com a professora Leide, uma equipe da Secretaria de Educação e mais a PMDF, a melhor escola pública do estado de Goiás, que é a Toledo, Celso Toledo, não, César Toledo, em Anápolis. A escola, as crianças, eu nunca vi um ambiente de uma escola, nem pública nem privada, as crianças com autoestima elevadíssima, né? Uma escola muito bem gerida, né? E a escola está agora com lista de espera, tem prova para se entrar na escola, mas antes aquela escola estava inserida num contexto social muito complicado, na periferia. Hoje a escola, a circunvizinhança da escola está, inclusive, valorizada, teve a valorização dos imóveis daquela escola. Então, a escola... Não mexeu só com a escola propriamente dita, mexeu então? com o bairro, né, inteiro, porque agora valorizou os imóveis. Né? Então, assim, a comunidade que morava ali perto, hoje já elas são contempladas com as seguranças, porque as próprias crianças, quando saem, elas já saem assim com aquela cultura, né, do que você tem que fazer o certo. Né? Então, onde havia roubos, pelo menos o que a gente procurou saber da vizinhança, e também eu gravei até um vídeo com os adolescentes que lá estavam, falando como que eram, como é que eles se sentiam, se eles eram, assim, tipo, pressionados, se tinha... E assim, a resposta que eles deram, assim, me deixou muito emocionada, porque eles estavam ali porque eles queriam, entendeu? Então, eles perceberam a importância do ensino para eles. Onde um homem falou, antes eu estudava em uma escola que eu não tinha essa disciplina, então eu não aprendia. Hoje, eu tenho um outro olhar dessa escola. Então, assim, é difícil entrar? É difícil. Tanto é que eles agora vão para o sorteio, porque eles não vão mais para a lista de espera, porque eles dão condição de igualdade para entrar. E essa condição de igualdade é muito interessante, porque vai daquele que não tem mesmo, que colocou o nome na lista, aquele que tem uma condição econômica muito boa. Então, eles sorteiam as 100 vagas, esse ano eles sortearam 100 vagas, e assim, os meninos ficam aguardando, assim, com muito, né? Vou estudar numa escola, né, dessa, porque a gente sabe que aqui em Brasília a gente tem escola militar, a gente tem outras escolas desse modelo, mas eu fui professora do colégio, de uma escola privada aqui do Plano Piloto, muito bem conceituada, e os pais, quando essa criança estava na 4ª série, que hoje é o 5º ano, esses pais, eles gastavam um absurdo com professor particular para poder ele entrar nessa escola militar. Ao ponto, das vezes, eu chamar o pai e falar, olha, você está estressando seu filho. Vamos, ele ainda é uma criança. Verdade. Ah, mas é o sonho que ela tem entrar na escola militar. O sonho geralmente é mais do pai do que da criança mesmo. Com certeza, mas assim, a gente via. Mas essa escola que eu fui, eu conversei muito com os alunos, porque eu queria ter a certeza de se eles estavam ali porque os pais realmente fizeram uma pressão, e como que era a vivência? Eu perguntei se eles eram, assim, se tinha uma disciplina muito rígida. Eles falaram que tinha disciplina rígida, mas, no entanto, eles tinham uma participação nesta disciplina que os comandantes, o comandante, ele orientava e eles é que faziam o serviço. Então, eles eram o protagonista daquilo ali. Né? Então, assim, é muito interessante como eles gostam, tá no olhar daquelas crianças. Eu sou
a favor da escola Criança não militarizada. mente, criança não engana. Não engana. Criança, você sabe se ela está gostando ou não está gostando, essa é a verdade. Nós assistimos vários vídeos, né? Foi entrevista, nós passamos um dia inteiro para ter a certeza de que realmente era se a criança estava ali porque ela queria. A gente via crianças há muito tempo. E só fechando, disciplina é tudo. Um atleta, uma bailarina, precisa de disciplina, hora de dormir, alimentação, treino duro. Ninguém consegue ter bom desempenho sem disciplina. Então, nós estamos aí, nós, a ASPA, a Confederação também, a Confenapa, nós estamos lutando e mais uma expectativa muito grande com o governo federal, com a gestão cívico-militar, que nos agrada muito esse modelo e que quase 90% dos pais aprova. Bejorim, Aprova. essa escola não tem diferença nenhuma da que nós frequentamos. Sim. Nossas exigências no tempo da nossa escola, desde o famoso grupo escolar onde eu estudei, né? Tinha Aqui eu sou o disciplina, centro de né? Tinha disciplina, Exatamente. caramba. E você amava a escola que você frequentava, tanto é que você tem na cabeça o nome dos seus professores, você não esquece jamais. Eu estudei num colégio, né? A partir da primeira série ginasial, que era naquele tempo, que tinha toda a disciplina praticamente militar, porque o diretor, que era da minha escola, o professor Célio, ele vinha de uma prática do Exército e impôs as suas normas ali e funcionou pianinho para todo mundo, mano, velho. Agora, deixaram correr frouxo, hoje você tem que botar o militar lá dentro para trazer de volta a ordem que já não acontecia mais. É triste, mas é verdade. O secretário está com essa nova proposta da escola que queremos, né? E aí ele nomeou 175 ou 175 escolas, né, para fazer um trabalho diferenciado. Aquelas escolas que estavam com índice bem abaixo, escola que estão com problema de violência também muito grande, e que a proposta dele é de realmente dar todo um suporte, né, tanto na área pedagógica como administrativa, e também ver um regimento até mais, né, um pouco duro, que eu falo que ele tem que falar para todas as escolas. Aí, lógico que não vai ser igual uma escola militarizada, mas se trouxesse dessa autonomia com um regimento mais assim duro, como a gente tinha na nossa época, eu falo da nossa época porque quem estudava na escola pública era aqueles que realmente até tinha um conhecimento melhor, porque escola pública era melhor. Quem não tinha um conhecimento ia para a privada, né? Porque no meu tempo falava assim, pagou, passou. Exato. É você que ia mal na escola governamental, né? Na escola pública, e aí chegava mais ou menos lá perto, no fim do ano, setembro, mais ou menos, o pai via que o filho ia levar bomba, levava para a escola particular, que lá passava, como diz o outro. Mas voltava rapidinho para outra escola pública, que era melhor. Nós tivemos esses áureos tempos, inclusive em Brasília. Quem viu os áureos tempos de um Elefante Branco, de um CASEB, né? E de outros grandes colégios, poxa vida. E é como você falou, tem que investir na educação, mas é em massa mesmo, mas é em peso. Eu falo mais, mas é em peso. Dizer assim, vamos investir na educação. A gente vai ter, a longo prazo, ou mais uns 10 anos, daqui uns 10 anos, uma educação diferente. Né? Porque o povo brasileiro, ele gosta de estudar, ele precisa de oportunidades. Vocês, sabe? mulheres, que o digam. Então, né? hoje nós somos a maioria nas nós. faculdades, né? Então a gente precisa e gosta, e está ali firme. Eu acho que é o governo olhar, ter esse olhar e, sabe, para a gente mudar esse país. O que está faltando para ter esse olhar, Luiz Carlos? Luiz Cláudio, desculpa. Olha, está faltando primeiro, como eu disse, tirar esse partidarismo da educação. Nós vemos em cada estado é governado por um ou dois partidos políticos de esquerda, né? Nós precisamos tirar isso. Nós precisamos agora exigir resultados. O professor tem que dar aula de 50 minutos, não tem jeito. O professor precisa mostrar resultados. Não adianta só querer a meta 17, que eu acho que é justo, que é uma meta do Plano Nacional de Educação, do Plano Distrital de Educação, de elevar os salários da categoria aos níveis de outros salários do mesmo nível superior.
Nós precisamos de olhar para as outras metas, meta 5, meta 7, que fala sobre os resultados de alfabetização. Os professores de uma escola, e está aqui a professora Leide, os diretores têm que sentar com a equipe e falar, nós temos que apresentar metas para essa escola. Nós temos que fazer esses meninos, essas meninas aprenderem a alfabetizar essas crianças até, eu acho demais, até o 3º ano não, tem que ter até o final do 1º ano e no máximo o 2º ano. Porque a Academia Brasileira de Ciências preconiza a alfabetização. Meu filho foi alfabetizado quando ele já ia para 7 anos, fazer 7 anos. Ele não tinha 7 anos completos. No final do ano, ele foi alfabetizado e foi o orador da turma. Nós queremos isso, porque só as escolas privadas conseguem fazer isso. Eu acho que quando a gente fala de molhar, eu acho que exclusivamente aqui no Distrito Federal, nós temos que ter uma política de Estado. Sim. Sabe? Primeiro, nós temos que ter, a nossa educação, ela tem que ser de Estado, ela não tem que ser um plano de governo. Nossa educação tem que ser do Estado. Entrou governo, sai governo, tinha que seguir aquele plano, né, da política, da educação. Porque o que deixa assim, até nossos colegas, nós professores, você traça metas, você está ali, você quer essas metas. Aí, quando chega daqui a 4 anos, tudo que você fez vai por água abaixo, porque tem um governo que chega com outra proposta, e aí você começa tudo da estaca zero. Então, assim, eu vejo que é uma necessidade muito grande esse plano é uma política de Estado. A educação não pode ser um plano de governo de 4 em 4 anos. Cada escola fazer o seu. Exato. Né? Porque quando ele já chega mastigadinho, bonitinho, né? Você vai colocar em prática, evidentemente. Sim, você dá continuidade no trabalho. Mas a norma é a mesma. Hoje você ainda tem a dificuldade, por exemplo, de transferir um filho. Eu ainda ontem perguntava a um colega, né? Morou em Brasília, tirou os filhos daqui, foi para o Espírito Santo, Vitória. Né? Aí ele agora voltou para Brasília novamente. Ainda falávamos exatamente da dificuldade de você botar teus meninos aprendendo, né? E pegar o bonde andando. Porque nós não temos uma educação padrão nesse país. Mas a Base Nacional Comum Curricular, ela é justamente para isso. Lógico que cada seria estado, óbvio, né? Cada estado pode mexer, mas a Base Nacional, ela é exatamente para isso. Para quando a criança sair de um estado para o outro, ela ter aquelas disciplinas que são consideradas básicas. Né? Mas é aquilo que eu te falo, enquanto não tiver uma política de Estado mesmo, que entra governo e dê continuidade, a gente não vai ter um olhar. Eu acho que, acima de tudo, tem que partir do princípio do respeito às leis. Eu me recordo, por exemplo, de ter recebido da ASPA, né, que você comanda, falando sobre a questão dos reitores nas nossas faculdades. De 50 e poucas faculdades, mais da metade, né, os seus reitores são eleitos contrariando o que a lei diz. Exatamente. Se a lei diz que não é para ser eleito, por que isso continua acontecendo? Então, é uma coisa que nos preocupa e que mostra e que prova exatamente como está uma ideologia partidária dentro das universidades, inclusive de movimentos sociais, que não tem nada a ver estarem dentro da universidade ajudando a gerenciar uma universidade. Então, esses dias saiu uma matéria no Globo, é algo que a gente já está tendo problema aqui há muito tempo, já trouxeram para a gente essa questão. Por quê? Isso tudo afeta nossos filhos. Nossos filhos é da creche só até a pós-graduação, eles não vão deixar de ser nossos filhos. E aí nós estamos vendo que 37 das 54 universidades, foi um levantamento feito pela própria UNB, elegem seus reitores num arranjo paritário de 33,3% dos docentes, dos discentes, dos alunos, e 33,3% dos funcionários. Isso não pode. O que a lei diz? Tem um decreto de 1916 de 95, ou 96, salvo engano, que diz exatamente a legislação, o peso maior dos professores. E a lei diz que, no mínimo, o reitor será escolhido, no mínimo, por 70% dos docentes, no mínimo. Pode ter uma consulta prévia à comunidade, só para sentir o termo? Pode.
mas não vincula. Quem vai decidir de acordo com a lei é um colégio eleitoral composto por 70%, pode ter 15% de alunos, 15% de funcionários. Por que isso? O professor é que ele fica mais tempo. Olha quanto tempo a professora Leide está na Secretaria de Educação. O professor, os alunos são transitórios, os pais são transitórios, os funcionários são transitórios, sai de um emprego, sai de outro, tem terceirizados. Então, a gente tem que ter cuidado, justamente para quê? Para não deixarmos as nossas universidades chegarem ao ponto que chegou, a ruína total. Agora, a gente tem visto algumas vitórias, por exemplo. Eu me lembrei muito de você. No final de semana, eu vi o Correio Brasiliense trazendo uma belíssima matéria de 2 páginas, né? A luta contra o bullying nas escolas. Eu me recordo, eu praticamente lhe conheci falando de bullying. Sim. Né? E hoje você já vê um contexto modificado dentro das escolas. Ou não está modificado? Tá. Já não se fala tanto, não se preconiza tanto daqueles problemas seríssimos que o bullying trazia antes. Então, nós temos uma iniciativa, 2 realidades. As escolas públicas estão trabalhando mais com bullying. Certo. As escolas privadas estão negligenciando isso. Então, nós temos a lei que instituiu o Programa Nacional Anti-Bullying da Violência Sistemática, 3.185 de 2015, salvo engano, que é só um programa, é uma lei programática, mas ela não impõe nenhuma pena a uma escola que não instituiu um programa. Eu só conheço uma escola no Distrito Federal, ela tem cerca de 6 mil alunos, que faz um programa sistemático contra o bullying. As outras escolas, e ela faz 200 dias letivos falando sobre bullying. Não pode ser uma coisa temporária, sazonal. Nós precisamos de combater o bullying e todas as formas de violência, de preconceito que estão dentro da escola, mas nós precisamos ter o quê? Um regimento interno, como a professora Leide falou, rígido, minimamente rígido, para coibir isso. E mais ainda, os pais precisam de fazer o dever de casa, porque o bullying nasce dentro de casa. O agressor está dentro de casa e o pai não está sabendo, porque o pai começa a abandonar os filhos quando ele vai já para o ensino fundamental com 10, 12 anos, já está mocinha, já está rapazinho, se vire lá. Não, tem que ir à escola e perguntar para a diretora Leide, como está o comportamento do meu filho, da minha filha aqui na escola? Nos encontros que existem, as escolas passam isso, né? Acompanho um pouquinho mais de perto do meu neto, né? Mas a escola dele constantemente está chamando. E se a mãe e o pai, porque trabalham e tudo mais, geralmente é de semana, pede para os avós. A vovó que quase sempre é que vai, né? Mas você está sabendo do comportamento da criança dentro da escola. A gente consegue identificar o comportamento da criança. Aliás, eu acho que nossos professores, a gente tem um olhar clínico, né? Claro que tem. Porque quando você convive com a criança todos os dias, mais do que os próprios pais. Então, quando a criança chega com um comportamento agressivo ou um comportamento onde ele se esquiva, então você começa a falar, olha, vamos observar aquela criança porque está acontecendo alguma coisa, né? E aí, a escola pública, e eu gosto de dizer escola pública, ela dá essa autonomia para a gente trabalhar por meio de projetos, a questão do bullying, a questão da segurança. Então, assim, coisas que às vezes a privada, que eu já estive na privada, a gente não tem assim, a gente não tem autonomia para isso, né? Porque já vem todo engessado. Mas na escola pública, não, a gente tem um espaço livre para a gente trabalhar essas questões. Então, dentro dos parâmetros curriculares, a gente começa a pegar tanto a questão racial, como o bullying, como outro, e fazer projetos e ali começar a trabalhar. Agora, eu sempre falo que a gente tem que ter cuidado, porque o pai, hoje, nossas crianças, a violência está muito grande dentro das escolas por conta da carência afetiva. Sim, com certeza. Né? Então, assim... Você falou um negócio importante. Carência afetiva dessas crianças, e eu tenho uma experiência muito, assim, e eu digo com propriedade, nós pegamos uma escola na região do Guará, essa escola tinha um índice de violência muito grande, onde os pais estavam tirando todas as escolas, e eu fui, junto com uma colega, a gente foi para a gestão dessa escola. Então, nós fizemos um plano, né,
E era, assim, para curto prazo, porque a violência estava muito grande. E aí nós detectamos que essas crianças, esses adolescentes estavam precisando de escuta, eles estavam precisando ser escutados. Tá? Então, a gente fez uma mini sala ali, pegamos aqueles alunos que a gente percebeu que eles eram hostilizados e que eles revidavam, que eles criavam um ambiente realmente para a violência, e nós fomos trabalhar essas crianças. E, no fundo, a gente ouviu as necessidades, como é que era a família dele, onde ele vivia, em que contexto essa criança estava. E eu digo, dentro de 2 anos... Dentro de 2 anos, essa escola não tinha uma violência. Eu vi uma matéria da TV Brasil, se não me engano, mostrando a cidade de Cajuri, na zona da Mata Mineira. Eles fizeram um trabalho lá, mas um exemplo assim maravilhoso. As crianças estão aprendendo lá a desenvolver habilidades para construir relações saudáveis e administrar conflitos. Vamos ver essa matéria? Eu acho, sabe... Nós temos que fazer um projeto de cima para baixo, mas temos que aprender também com as experiências que foram feitas de baixo para cima, né? E como tem, você acabou de falar aí agora. E tem essa de Cajuri que eu não posso deixar de mostrar de jeito nenhum. Coloca aí, por favor. A aula é dividida em atividades. A exposição de sentimentos, o relaxamento, o diálogo e as brincadeiras fazem parte dos momentos da aula. Tudo isso com material didático específico. As emoções estão o tempo todo ali, influenciando em todo momento. Por exemplo, um aluno com raiva, ele vem para a aula com raiva, ele vai conseguir se concentrar bem para prestar atenção na aula? Dificilmente. Então, quando a gente dá vazão para essas emoções, ensina o aluno a trabalhar, acolhe, que ele fale sobre as emoções, tudo isso favorece com que ele se sinta melhor com ele mesmo, ele vai começar a desenvolver a consciência emocional e vai aprender a regular as suas emoções. Alguns momentos da aula são marcantes para os alunos. O de relaxamento e quietude é um deles. E o que as crianças aprendem dentro da sala, levam também para dentro de casa. Então, quando eles estão muito agitados, pede para poder parar, respirar. Uma mãe relatou que, em casa, ela estava meio agitada, a menina falou com ela: mãe, vamos fazer um momento de quietude. Antes da metodologia ser aplicada, os professores passaram por um período de capacitação com os responsáveis pelo programa. As aulas são realizadas uma vez por semana e têm o foco voltado para a expressividade dos alunos em formas diferentes. A autonomia, o diálogo, a autoestima e a empatia estão entre as competências socioemocionais desenvolvidas. Tudo isso para melhorar a convivência dos pequenos. Em 6 meses de educação socioemocional aqui em Cajuri, os resultados já podem ser notados. Segundo dados da Prefeitura, existe uma melhora no comportamento psicológico individual e também em grupo dos alunos. As professoras também notam a diferença. Os pequenos aprovam e também já têm seus momentos favoritos da aula. Eu gosto mais da parte que a gente relaxa. Porque a gente assume para os colegas o que a gente está sentindo e pode dividir. Gosto mais da parte que a gente põe as carinhas. Por que você gosta mais dessa parte? Porque aí a gente pode ver como que o outro está se sentindo, se tiver com raiva, triste, se a gente pode ajudar. Precisa ensinar. Eles já sabem tudo. Essas crianças sabem tudo. Sabe, ensinou uma vez, está guardado, né? Mas quando a gente conversa na escola e dá espaço para eles, isso consolida na memória deles e eles contam ressonância naquilo que eles aprenderam nos sentimentos deles. É porque eles são muito puros, né? Então, assim, a gente sabe que eles estão falando a verdade ali naquele momento. Traz, às vezes, um sentimento de casa, né, da família, e aí ele começa a descontar aquilo no outro coleguinha, né? Então, quando tem esse momento de relaxamento, de fazer algo diferente, de extravasar, como ela falou bem, as questões emocionais, essa criança não tem por que ter raiva e vai bater no colega, porque às vezes ele bate no colega porque a mãe bateu nele em casa, né? Então ele já chega chateado. O filho agredido Exato. Também será Se ele agressivo, apanha muito, ele só vai repetir o que ele fez, que é apanhar e ele vai bater, né? Então, assim, a gente tem que ver sempre o outro lado da criança e não julgar por que ela está ali, por que ela é agressiva. A gente tem que estudar um pouquinho e ver, e até a família, para a gente descobrir. Né? Para a gente começar já a arrematar, nosso tempo já passou.
Falar da educação que é a muito gente, bom, né? Não, é gostoso, é maravilhoso, sabe? Remete a gente ao ensino que nós tivemos, que foi de qualidade. Né? Fazer da escola pública a melhor escola do país, a minha foi, as minhas foram, sabe? A vida inteira estudando em escola do governo. Agora hoje você, se quer uma educação de qualidade, tirando as honrosas excepcionalidades da área pública, você tem que partir para a privada. O que a gente tem que fazer para resgatar tudo isso? Luiz Cláudio Migliori. Olha, realmente nós precisamos de um comprometimento, de não é jogar tudo para o professor, né? Não, mas como a professora Leite falou, o professor ele já sente, quem conhece às vezes mais nossos filhos que nós mesmos, porque ele está ali muito mais tempo com nossos filhos do que nós pais. Então, realmente, essa autonomia e esse compromisso dos professores em ensinar, em apresentar resultado, essa dinâmica dentro da escola tem que mudar, tem que ter mais disciplina, um ambiente com mais disciplina, um rigor um pouco maior. A liberdade ela tem que existir em alguns espaços e eles têm que saber a hora da liberdade, até onde vai o direito deles e onde termina o direito deles, começa o direito do professor que está ali, que é a autoridade maior. E o mais é ver as políticas públicas como políticas realmente, como a professora falou, e eu reforço, política de Estado. Não política de um ou dois partidos políticos, de uma ala da democracia apenas, mas política de Estado perene, que os professores façam seus planejamentos, entre dentro da sala de aula hoje, em abril, e abril de 2020 vai ser a mesma coisa, ele vai poder desenvolver o trabalho dele. Vamos aguardar, né? Eu acho que para pegar o gancho aí, é trazer as famílias para dentro da escola. Acho que é o que mais falta. Porque nós temos, eu tenho um exemplo assim clássico, que lá na escola onde a gente só tinha um ônibus que levava os meninos para o estrutural. Um ônibus, nós conseguimos colocar 9 ônibus. Ganhamos a frequência dos alunos em massa, porque tinha uma evasão muito grande, era muito infrequente, os alunos... Nós ganhamos isso, mas em contrapartida nós perdemos os pais, né? Porque os pais não vão mais à escola, antes eles iam deixar. Então a gente está fazendo esse resgate, é um trabalho que a gente tem de conscientizar os pais que eles têm que estar dentro da escola, acompanhar essa vida escolar do filho, que é importante. Que a escola pública não só eu deixo lá e o professor todo toma conta. Não são todos os gestores que pensam como a professora Leite. Né? Mas a gente tem que resgatar isso. Olha, se o pai não acompanhar o filho na sua educação, e a educação começa no berço, começa de dentro de casa. E nós estamos legando muito aos professores a responsabilidade de educar os nossos filhos, além do beabá. Terceirizando a educação. Estamos terceirizando a educação dos nossos filhos. E o professor não dá conta. Não dá conta. Ele adoece. E é por isso que tem muito professor passa adoecido. Realmente por uma gestão completa. Pais, crianças, professores, educadores, e aí a gente vai chegar a algum lugar. É uma rede, né, que você precisa um do outro para poder desenvolver. Agradeço a sua presença, viu? Obrigada. Muito obrigado. Bom te rever, meu velho amigo. Continua aí, na sua luta. À disposição. Obrigado, viu? Obrigado. Fique à vontade, eu tenho um recadinho agora para o telespectador. É um convite da Frente Parlamentar Evangélica, que realiza toda quarta-feira, 9 horas da manhã, um culto onde estão presentes um número enorme de parlamentares, de funcionários do Congresso Nacional e muita gente que vai de fora também, né? Eu sempre que posso vou lá, é muito importante esse encontro, é toda quarta-feira, portanto amanhã, 9 horas da manhã. Na quarta-feira passada, por exemplo, nós tivemos como pregador desta reunião, deste culto expressivo, o nosso bispo Rodovalho. Ele mandou até um recadinho para a gente, coloca aí, por favor. Estar aqui no culto da Frente Parlamentar Evangélica é um privilégio, uma bênção, poder participar com os deputados, as deputadas, os irmãos todos que trabalham nesse ministério espiritual dentro da Câmara Federal. Continuemos orando pelo Brasil, orando pelos nossos parlamentares, porque isso aqui é muito importante. Celso, quero dizer para você que missão cumprida mais uma vez. De vez em quando a gente está aqui trazendo a palavra,
falando com nossos amigos e companheiros. E que Deus possa abençoar essa legislatura. Nós precisamos aprovar as reformas do Poder Executivo aqui, né? Realmente é importante, e consensuar os pontos mais polêmicos. Que Deus ajude o Brasil a vencer os grandes desafios. Obrigado, Celso, um abraço. Prazer falar com você e com o programa. Isso aí, obrigado, bispo. Olha, esse encontro tem uma expressividade. Eu estive no encontro anterior a este, do bispo, e ouvi N parlamentares. Eles dizem que saem com a cabeça, sabe, completamente em paz. E vão para o trabalho, que não é mole, não. Fazer política dentro daquela casa não é fácil. Mas com o Papai do Céu na frente, a gente consegue fazer. É amanhã. Eu não tenho aqui, vamos dizer, autorização, né, do Silas Câmara, que é o presidente, o deputado Silas Câmara, que é o presidente da Frente Parlamentar Evangélica, mas eu o convido em nome de Silas Câmara, nosso querido amigo deputado pelo glorioso estado do Amazonas e que hoje preside a Frente Parlamentar Evangélica. É amanhã, 9 horas da manhã, e toda quarta-feira, sempre às 9 horas da manhã. É fácil, entra ali pelo anexo 2, 3, você está pertinho ali, só perguntar onde está o culto evangélico, vão te mostrar na hora. Grande abraço.